Vamos começar, vamos seguir a ordem alfabética, que é que está na mesa, começando com a Ana Maria Machado. Mas abrindo uma exceção em relação à Ana Maria Machado, até porque estive a ver a biografia que está dela, não consigo resistir a dizer mais meia dúzia de palavras. Não é só pela minha costela, ou as várias costelas brasileiras, é porque, no que vem aí da biografia da Ana Maria Machado, não diz algumas coisas que eu acho que são importantes, anteriores a esta sua bela obra e intensa atividade como escritora intelectual. E, portanto, para essa parte remeto-vos as dezenas de prémios que recebeu, os mais de 100 livros publicados e, designadamente, já agora, mas esse refiro vem aí, ser a segunda mulher que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, porque é uma forma também de evocar a minha querida amiga que aqui esteve, fez a segunda conferência de intervenção, ou a terceira, não sei se foi ela, se é a Agostina, Anélida Pinhon. A Ana Maria Machado, na história mais que centenária da Academia Brasileira de Letras, foi, e que a Academia Brasileira de Letras, de facto, é uma academia com um prestígio, uma presença e uma intervenção na sociedade brasileira que em Portugal não se tem bem a ideia, porque a nossa Academia das Ciências, de facto, não tem nada a ver com ele. Eu lembro-me, por exemplo, que estive quando foi eleito para a Academia o Roberto Marinho, que era um dos donos do Brasil, obviamente, com quase 90 anos, e ele disse, eu estive até no jantar quando foi da posse, que era a coisa mais importante da vida dele. Portanto, aquele senhor que não foi entrar na academia era a coisa mais importante da vida dele. Mas não é isso. Eu quero lembrar só e salientar que a Ana Maria Machado, aliás, filha de jornalista, começou por ser pintora, tem um curso de arte e foi pintora, com exposições, esteve até no MoMA em Nova Iorque, etc. Foi professora e até nessa qualidade, poderia chamar hoje, como uma atividade dirigente sindical, o que levou a ser presa pela ditadura e estar no exílio, nomeadamente em Paris e em Londres, onde, continuando com a paterna, foi designadamente colaboradora, salvo erro, em Paris, da Elle e em Londres, da secção brasileira da BBC. Depois desse exílio voltou ao Brasil e sempre teve uma atividade e uma intervenção cívica, democrática, como temos aqui outra querida e com uma intervenção muito forte na sua pátria. E pronto, eu não queria deixar de, para além deste aspecto de literário, dos prémios todos, o Hans Christian Andersen, que ele dá o prémio Nobel da Literatura Infantil, etc., de lembrar esta vida exemplar e intervenção exemplar que se mantém sempre de certa forma, humilde e discreta da Ana Maria Machado. Obrigado, Ana Maria, por estar cá. Muito obrigada a todos. Obrigada, antes de mais nada, a Zé Carlos Vasconcelos por essas palavras carinhosas. Obrigada a todos os companheiros de mesa, aos que me convidaram para aqui. Muito obrigada a Manuela, à Póvoa de Varzim, por ter me chamado. Essa surpresa linda. Obrigada a vocês que estão aqui. Enfim, já foi dito hoje de manhã que gratidão é uma palavra que está atravessando todos esses encontros. E assim, cá estou eu, vinda do Brasil, em Póvoa de Varzim, na mesa de abertura de um festival literário chamado Correntes de Escritas. Logo eu, simples leitora e escritora rebelde, que já publiquei um livro chamado Contra Correntes. Na verdade, uma coletânea de ensaios em que me reafirmo seguidamente como alguém que faz questão de ser contra toda e qualquer forma de corrente que nos prenda.
Alguém que procura não seguir os modismos cerceadores do pensamento, sempre a impor uniformidades correntes, a exigir submissão ao que está em voga. Alguém que, ao longo da vida, tem tentado nadar nas águas difíceis que dificultam as braçadas contra as fortes correntezas de água dominantes do que é bem aceito correntemente. Como se não bastasse, ainda me vejo diante do desafio de falar sobre um tema que me surge, entre aspas, foge-nos o tempo já de decidir. Claro, o tempo nos foge sempre, decidamos ou não. É um dos mais antigos tropos da literatura, de Virgílio à canção tema do filme Casablanca, passando por Camões, a nos assegurar que não sabe o tempo ter firmeza em nada. Mas, ao mesmo tempo, me dou conta de que o desafio proposto pelo verso de José Augusto Seabra pode também me chegar de outra forma, como um elo numa corrente, um vínculo, ligando vários textos, várias culturas, vários autores. Uma corrente de escritas, afinal. E é nela que, de modo breve, tento inserir minhas palavras nesta mesa. Antes de mais nada, aviso que começo por palavras de apresentação, pois sou pouco conhecida em Portugal. Apenas alguns dos meus livros infantis foram publicados aqui, e a maior parte da minha obra é inédita na terra de meus avós. Posso começar justamente pensando da minha obra ficcional alguns elos que possam entrar nesta corrente de escrita, nesta mesa desafiada a falar sobre o tempo. Afinal, segundo alguns críticos, o tempo, ao lado da liberdade, é justamente um dos temas que marcam minha escrita. É o caso, por exemplo, do romance Tropical Sol da Liberdade, de 88, em que trago a memória feminina do tempo de nossa ditadura, do exílio, da resistência à tirania, da luta armada. Um livro que Eduardo Portela chamou de o melhor e mais importante romance político da literatura brasileira contemporânea, e sei que, ao citá-lo, corro o risco de fazer lembrar a todos o aforismo de que elogio em boca própria é vitupério. Mas pode ser que esse seja um bom elo desta corrente de escrita para a celebração que este ano todos fazemos, dos 50 anos do 25 de abril. E na minha memória, para sempre associado a um dia meu de intenso trabalho, então chefiando o jornalismo da Rádio Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, entre despachos de telex e telefonemas, tentando loucamente obter uma gravação de Grândola Vila Morena para ilustrar nosso noticiário, até finalmente conseguir que a canção de Zeca Afonso pudesse ir ao ar e ser ouvida pela primeira vez no Hemisfério Sul, nas ondas hertzianas, ao menos. A provar que, por vezes, a escrita pode se fazer oral e musical. Outro elo com que minha obra de ficção contribui para essa corrente de escrita que fala do tempo é o romance seguinte, Canteiros de Saturno, de 91. Saturno, ele mesmo, Cronos, o deus do tempo, devorador de seus filhos e paciente jardineiro, que semeia, aduba, rega e ceifa a humanidade. Nesse livro, eu examino as transformações ocorridas no modo como se relacionam diversas pessoas enquanto o tempo passa, contra um pano de fundo do processo de redemocratização ocorrido no Brasil e da campanha pelas eleições diretas. Um período razoavelmente curto, em termos históricos, mas intenso, bem diferente do quadro temporal que eu abordo em outro romance, outro elo dessa possível corrente de escrita em torno ao tempo. O Mar Nunca Transborda, de 1995. Um livro cuja ação cobre gerações em contraponto e se estende por 5 séculos de história brasileira, em um pequeno povoado do nosso litoral, esquecido de todos e à margem da história, desde antes da chegada dos lusitanos. O elo seguinte nessa corrente de escrita de meus romances que focalizam o tempo e as transformações que ele acarreta sobre personagens e a sociedade em que vivem é A Audácia dessa Mulher, de 1999.
Um livro que trata de diferentes histórias que se imbricam. Uma é contemporânea, passada no Rio de Janeiro de nossos dias. Outra transcorre no século XIX, em uma telenovela que está sendo escrita por esses personagens atuais. E a terceira linha temporal desse livro traz à atualidade personagens fictícios da literatura brasileira, que adquirem realidade nas páginas da minha ficção e se misturam aos seres imaginários que eu criei. Talvez, mais que qualquer outra de minhas experiências literárias, esse seja o melhor exemplo que posso lhes trazer de uma corrente de escrita que se prolonga, de como os livros continuam uns aos outros, de como as memórias submergem e reaparecem de um autor para outro, nesse caso, Machado de Assis e eu. Em Palavra de Honra, 2005, mais uma vez o tempo e a memória são as linhas condutoras da ficção. Agora voltada a um exame das mudanças de mentalidade e a uma reflexão sobre a natureza humana. Esse livro acompanha um menino português vindo para o Brasil no século XIX e a existência que ele constrói para si e os seus no novo país. Embora exista aí também um diálogo entre gerações diferentes, nessa obra importa mais o exame de como a memória atua seletivamente no que guarda e no que descarta, no que conta e no que esquece. De certo modo, ainda que focando um universo histórico real e totalmente diferente, já existem aí alguns pontos de contato com outro dos meus romances que se debruçam sobre o tempo, intitulado Um Mapa Todo Seu, publicado em 2015. Nesse, eu me ocupo de dois personagens reais da história do Brasil, um casal que existiu mesmo na vida fora dos livros, formado por Joaquim Nabuco e Eufrásia Teixeira Leite. Ele, diplomata, escritor e político, líder abolicionista, redator da lei que aboliu a escravidão no Brasil. Ela, rica herdeira de um fazendeiro de café, logo convertida em financista, a primeira mulher a operar na Bolsa de Paris. Ambos tateando seus caminhos ainda não mapeados, numa sociedade escravocrata e machista. Os diferentes elos dessa minha corrente de escrita de ficção sobre o tempo dialogam ainda com meus outros livros, com outros autores de minha geração e de minha tradição literária, evidentemente. Apenas para facilitar o andamento desta fala, escolhi este estreito caminho para enfrentar o desafio de partir do verso de José Augusto Seabra. Mas antes de encerrar e dar a palavra aos outros membros da mesa, eu queria responder a ele de outra maneira, para responder a um poeta só com outro, e respondo com um grande poeta brasileiro. No poema de Seabra, esse verso dele, que dá título à mesa, se insere num todo que diz: foge-nos o tempo já de decidir se quer suicidar-nos. A bem do mal, poetas, liberdade, só essa que sorri por entre as frestas hesitantes do peso da verdade. A este poema, sobre a premência do tempo de decidir, respondo com um diálogo trazido por outro elo da corrente de escrita, um poema do meu muito amado poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. E com ele encerro essas palavras, agora o poema do Drummond. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram e as mãos tecem apenas o rude trabalho. E o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa venha a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda.
Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Muito obrigado, Ana Maria Machado. E depois de uma escritora brasileira, vamos ter uma escritora também da nossa língua, da Guiné, Odete Costa Semedo. E já agora permitam-me, Ana Maria Machado, para assinalar também a felicidade de acabar com este grande poema do Drummond, e que é de uma extraordinária atualidade. Como todos os grandes poetas e os grandes poemas são sempre de uma grande atualidade, mesmo quando não parece. E este é e parece. Odete Costa Semedo, por favor. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Antes de mais, como é da praxe, gostaria de agradecer a organização, os organizadores, as organizadoras, em particular a Manuela Ribeiro, por me ter feito parte destas correntes de escrita, a ela e a sua equipa de trabalho, pelo acolhimento, pela oportunidade de trazer uma das vozes da Guiné-Bissau para este encontro de partilha de vozes e de lugares de fala. É a minha primeira vez em Póvoa de Varzim, a minha primeira vez nas correntes de escrita, que completa 25 anos de vida, e que esta corrente continue ancorando autoras, autores e obras, fazendo crescer cada vez mais as comunidades literárias. Correntes. Não vou dizer que tenho trauma de correntes, mas quando ouço falar em correntes, reporta-me a escravatura. As correntes que estiveram no poilão de Bolor, em Cacheu, que ancoravam os navios que levavam os meus avós dos meus outros e outros avós. Hoje, as correntes que me trazem aqui são as correntes de partilhar sentimentos, de partilhar a vida da comunidade, de partilhar as nossas vidas. Então, é como se estivesse a exorcizar a outra corrente, para que ela parta, não só fisicamente, enquanto aquele metal, mas também aquelas correntes que ainda enclausuram as nossas mentes, impedindo-nos de abrir as mentes para que, de facto, nos aceitemos na diferença. Cabe-me neste evento participar desta mesa com tão grandes nomes. É um orgulho para mim estar aqui entre todos, entre todas. E tem como paráfrase e uma canção de intervenção: foge-nos o tempo já de decidir. E digo que neste tempo líquido, segundo Bauman, e que coincide com o ano do centenário de Amílcar Cabral, para aqueles que não sabem ou que não menos atentos, Amílcar Cabral é o mentor da luta de libertação da Guiné e de Cabo Verde. Amílcar Cabral é o fundador das nossas nacionalidades guineenses e cabo-verdianas. Ele foi assassinado há 51 anos, faz este janeiro. Este homem deixou de ser guineense para ser o homem do mundo, para ser cidadão do mundo. Ele que tentou, por via pacífica,
trazer a independência a esses povos, foi obrigado a criar braços armados para lutar e chegarmos à independência. Este ano coincide também com os 60 anos do Congresso de Caçacá, o primeiro congresso realizado pelo PAIGC durante a luta de libertação. É um congresso que não era congresso, era um encontro de quadros, como Cabral tinha hábito de fazer. Reunia ideias e palavras de ordem para trabalhar e passar a ideologia que deveria orientar a luta de libertação. Mas denunciados que foram os desmandos dos militares, da população que estava perto de quem tinha armas, matando pessoas porque eram acusadas de feitiço, Cabral transformou esse encontro de quadros em congresso. Dali saíram ideias sobre o que deveria ser a vida da nossa população, o que deveria ser a continuidade daquela luta, fazer as pessoas compreenderem que não podiam estar a abusar dos outros porque tinham armas, e conseguiu impor castigos àqueles que mereciam, e a luta continuou, tendo nessa altura decidido pela abertura de escolas, pela abertura de centros de saúde e por internatos para acolher crianças já na altura órfãos de bombardeamentos. E este ano são 50 anos da Revolução dos Cravos, que aconteceu a 25 de abril de 1974. Por isso eu digo que é um ano de questionamentos. Questionamentos à literatura que produzimos nos nossos países por meio de uma língua comum, apesar dos múltiplos tons que cada um de nós empresta a este meio de expressão. E trago aqui um poema meu, que se chama Simplesmente, para partilhar, porque fala do tempo. Simplesmente, sou do tempo dos que gritam e se batem por uma causa e bradam: esta causa é o meu chão. Sou do tempo dos que viram a revolução e todas as suas cores, o negro luzidio da estrela luz, força da vitória, o branco paz da bandeira acenando mansamente, o amarelo ardente, sol de Quebur para todos, o vermelho terra sob os pés dos combatentes da paz, o verde construção sulcando novos horizontes, testemunhas da revolução. Sou do tempo dos que viram Quebur virar enfado, estrela luz, luto e letargia, a terra vermelha, enterro de filhos e sonhos. Sou do tempo dos que viram no amarelo ardente o desespero, a intolerância, a decadência, a doença da alma. Sou do tempo dos que viram o verde construção se desmoronar, calcando entre escombros corpos e sonhos de filhos. Sou do tempo dos que sabem ler em olhos alheios, feito livro aberto, enquanto o coração acabrunhado esconde o que vai na alma. Sou do tempo dos que andam absortos, mergulhados na tristeza de negado e ainda questionam: por que a terra vai assim? Por que a terra continua assim? Sou do tempo dos que pegam num punhado de terra, deixam-nos escorrer por entre os dedos das mãos, olham a direção do vento e fingem seguir o destino imposto pelo tempo. Sou do tempo dos que se enchem de emoção, engolem as palavras e falam em silêncio. Eu sou simplesmente do tempo dos que olham o crepúsculo, miram a aurora e renascem na esperança de um dia novo. Aproveitei este mote que nos abre o caminho para refletirmos sobre as nossas literaturas neste ano de questionamentos sobre o que produzimos, para quem produzimos, para quem escrevemos, quem são os nossos verdadeiros leitores, quem julgamos nós que são os nossos leitores. A partir destes questionamentos,
partilho alguns aspectos da literatura guineense, acreditando que a nossa experiência vai encontrar eco em tantas outras por este mundo fora. Se ontem a guerra e a fome tinham uma geografia quase específica, um lugar, hoje elas se espalharam. Já não estão confinadas ao continente africano ou à América Latina, porque diante da incompreensão do que seja a política, do equívoco como sobre o que seja um regime democrático, a guerra tornou-se na língua e na linguagem mais usada entre os homens que disputam territórios e minérios por ganância e egoísmo. E se ontem construir a literatura implicava ter territórios, escritores, leitores e a crítica, e se num passado recente não sabíamos como lidar com a nossa riqueza linguística, porque escrevendo em nossas línguas, no nosso crioulo, por exemplo, corríamos o risco de não sermos lidos, entendidos cá fora. Hoje, a imigração forçada pelos conflitos armados provocou deslocações de grupos linguísticos que, para serem escutados pelo mundo fora, precisam daquilo que há muito vimos precisando, a tradução, como a quinta pedra do suporte de uma literatura. Hoje, a literatura africana não é só ela que fala da guerra, também a literatura europeia fala da guerra. Também a literatura do Ocidente e do Oriente falam da guerra. Pois a guerra não traz apenas perdas humanas, destrói memórias coletivas através da destruição de livros, de bibliotecas, de museus, memórias culturais de povos. Origina a fuga massiva de populações que deixam para trás as suas culturas e línguas, e ao constituírem uma terceira e quarta geração de imigrantes, eleva-se o risco de perderem com as suas raízes e com as suas literaturas. Assim, impõem-se duas reflexões sobre o dilema ou tensão, se quiser, presente num poema meu, Em que língua escrever, em que eu questionava, na altura, numa primeira obra minha, em que língua escrever, em que língua contar as histórias que eu ouvi contar, em que língua falar de homens e mulheres, dos velhos, das passadas e das nossas histórias. Por quê? Porque o meu sotaque era diferente do sotaque dos portugueses na faculdade, porque o meu R era diferente do R dos portugueses. Fui obrigada a repensar e a pensar na altura em que língua, afinal, que língua portuguesa é que eu falo, se não sou entendida aqui. E vou reportar-me ao Brasil, que quando lá fui, também me perguntavam, você é portuguesa? Porque você tem muitos X. Você diz 2, você diz 3, e você diz mais. E eu continuei a questionar em que língua. Em que língua fazer as minhas reflexões. E então, este questionamento de em que língua escrever era como fazer chegar os textos a outras comunidades de leitores. Um dilema que, segundo a linguista guineense Zaida Pereira, parece ter sido resolvido pela autora ao trazer no livro Inconfidências, que é este aqui, textos em crioulo, textos em português, textos em francês e inglês, com o propósito de levar a escrita a outros leitores, a outras comunidades literárias, e aqui assiste-se à neutralização de fronteiras entre línguas, porque a guerra fez com que os guineenses saíssem muitos da Guiné-Bissau. Hoje temos uma geração de netos da Guiné-Bissau que estão a aprender o crioulo, que não sabem o crioulo, e que se não formos ao encontro deles, eles não conhecerão a nossa cultura, não saberão quem fomos, como eu digo num poema meu. Uma outra questão que a linguista guineense traz à ribalta tem a ver com a tradução como alicerce
de memória para as diásporas e comunidades deslocadas por motivos de conflitos. E traz à reflexão a questão, por exemplo, dos palestinianos espalhados pelos territórios de acolhimento, que terão nos textos traduzidos o acesso à sua herança literária. E é aqui que a tradução joga o papel de alicerce da memória, da herança literária, porque ela pode conservar através da tradução. Ela pode levar aqueles que já não conhecem as suas línguas, que deveriam ser maternas, levar em outras línguas do país de acolhimento para que conheçam de facto as suas memórias. Assim como, por exemplo, o hebraico é hoje para a população de Israel, que já não percebe o idioma Yiddish, uma das línguas da diáspora israelita, como, por exemplo, da Polónia e da Alemanha. E hoje, para lerem os clássicos, esses textos têm de ser traduzidos para o hebraico. Vivemos, pois, em tempos conturbados, diz-nos Manuela Ribeiro num dos textos que enviou aos participantes e às participantes. E eu acrescentei um tempo líquido, em que tudo passa depressa e nós sem tempo de acompanhar tudo. Diante da guerra que nos assalta, diante das incongruências dos políticos que gostariam de nos orientar, mas que só nos desorientam, resta-nos um dos caminhos, a literatura e o seu silêncio que ganha voz na intimidade da leitura, seja de que formato for o livro. Ler, viajar, compreender, conhecer, reconhecer, valorizar, revalorizar o outro, reescrever a nossa própria história. Como nos diz o grande Paulo Freire, que quando nós ensinamos a ler e a escrever a homens e mulheres, nós estamos a ensiná-los uma forma deles próprios escreverem ou reescreverem as suas histórias. Portanto, eu fico por aqui e agradeço muito à organização por esta oportunidade. Estou muito emocionado por estar nesta grande mesa e agradeço. Obrigada e bem-aja a todas e a todos. Obrigado, Odete Semedo. E lembrou muito bem o cinquentenário do Amílcar Cabral. E eu aproveito, não é para fazer publicidade do hotel, que é dedicado às correntes, e que a Ana Maria Machado escreveu uma autobiografia, temos uma entrevista com a Ana, com o Hélder, muito, e a história destas correntes. Mas se falo nisso, me lembrei, é porque exatamente nós fazemos também a pré-publicação de um livro que vai sair sobre o Amílcar Cabral, e que é um livro muito bem feito, chamado Amílcar Cabral e o Fim do Império, que o Amílcar foi, de facto, uma grande figura, não só da Guiné, como toda a luta anticolonial, e, portanto, presta aqui uma homenagem também, e permite-me associar-lhe o irmão Luís Cabral, que eu fui amigo e de que editei um livro sobre a libertação da Guiné, e que foi, aliás, depois Presidente da República, depois da independência, como teria sido se não tivesse sido assassinado o Amílcar. Muito obrigado, Odete, por nos trazer. E agora vamos ouvir o Hélder Macedo. É um prazer, como sempre, estar aqui. Agradeço, como é evidente, o generosíssimo convite. Eu, geralmente, quando vinha, improvisava, mas eu tenho agora receio da minha capacidade de improvisação não funcionar tão bem como, se calhar, funcionou, sabe-se lá. E, portanto, escrevi uma espécie de crónica, coisas que o José Carlos Vasconcelos me provocou a fazer para o JL, segui mais ou menos o padrão, que é falar de uma coisa para falar de outras. Bom, e que o Zeferino Coelho está a publicar em livros, já agora faço essa propaganda. Permite-me também acrescentar que conheci Amílcar Cabral, e Luís Cabral também, e que tive o prazer e a honra de poder tratar o Amílcar Cabral, que encontrei várias vezes no exílio,
como camarada. Bom, foge-nos o tempo já de decidir. Imaginar e recordar são ficções do que não está a acontecer. Por isso também se pode recordar o que se imaginou, como nos sonhos. A minha mãe gostava de contar que, quando eu era pequeno, não distinguia o que tinha imaginado do que tinha acontecido, ou do que poderia acontecer. Eu pensei... Nesse tempo não havia tempo. Não era necessário decidir. Não havia passado nem futuro. Só um tempo intemporal. Há muito que acordei desse meu sonho no centro do mundo. E agora, chegado quase ao fim da vida, o futuro que eu fosse já está quase todo consumido no passado. Mas no passado somos sempre outros. E por isso ainda desconheço o que o passado me pode reservar. Foge-me o tempo já de decidir? Não, acho que não. Quanto mais próximos estamos da morte, mais somos as decisões que já tomamos ou não tomamos. Mais responsáveis somos pelo tempo que nos foge. Também sei perfeitamente que morrer vai ser como não ter sido antes de nascer, um desperdício da memória acumulada. Ainda assim, foi uma experiência interessante ter estado vivo. Portanto, obrigado a todos, sobretudo a todas que me tornaram possível neste intervalo entre a morte e a morte. Agradeço-lhes de corpo e alma, enquanto o corpo envelhecido for a alma que ainda pode haver. Sim, não quero ser ingrato, mas também é verdade que sempre fui um transeunte no mundo dos outros. Um forasteiro, um intruso, um outro dos outros. Portanto, também um usurpador de afetos, como me disse alguém que julguei amar-me e que ainda amo. E tinha toda a razão. Nunca tive grande respeito pela propriedade própria ou alheia. E também sei perfeitamente que nada que é meu, é meu. Se me tivessem avisado a tempo, talvez até tivesse hesitado em nascer. Ainda não sabia, não quis chatear ninguém, e agora é tarde. Mas agora que estamos todos e todas quase de novo mortos, mais dia menos dia, mais anos menos anos, vamos lá tentar ser uns fantasmas bem dispostos, deixando os ressentimentos para os vivos, respeitadores das vidas proprietárias. Seja como for, ou pode ser que tenha sido, houve um tempo em que me encontrei encruzilhado comigo próprio. Tinha tido uma infância feliz em partes da África e uma adolescência complicada em Portugal. Mas tudo isso já contei, transformado em literatura, que sempre é melhor do que psiquiatria, como Bernardino Ribeiro já sabia, antes de Fernando Pessoa vir explicar. O Bernardino: entre mim mesmo e mim, não sei que se levantou. E o Pessoa: entre mim e o que em mim é quem eu me suponho. O que também me faz lembrar o que teriam sido os últimos momentos de Santa Rita Pintor. Doutor, isto não serão febres da África? Mas o senhor esteve em África? Nunca me disse que tinha estado em África. Não, doutor, nunca estive. E assim pôde morrer mais sossegado. Não tinha febres da África. Em resumo, fui percebendo que eu não era quem julgara estar a ser e que, portanto, nada em volta poderia ser como era. Obscuro? Pior, indecifrável. Acresce que no calafetado Portugal desse tempo era a prisão que Hamlet dizia
ter sido a gélida Dinamarca. De modo que passei a encontrar-me com outros potenciais libertários num café aptamente chamado Gelo, onde, noutros tempos, tinham saído 2 conspiradores para matarem o rei. Na esquina havia uma loja de espingardas, que ainda lá está, para o que der e vier. Resultado, passei a faltar assiduamente às aulas na Faculdade de Direito para desaprender o meu destino pré-estabelecido de obedecer às leis. E contrapus-lhe 2 leis alternativas. Se tinha de escolher entre um sim e um não, escolhia o não. Se tinha medo de fazer alguma coisa, fazia, permitindo assim que os nãos se organizassem por si próprios em sims alternativos e os medos em aparências de coragem. Mas é claro, também nem sempre cumpri essas leis. Só a liberdade deve ser obrigatória. Alguns desses jovens regicidas enlouqueceram, aprisionados em si próprios. Outros suicidaram-se porque o rei morto não morria. Mas alguns vieram a ser poetas e outros pintores. Desse modo, demonstrando que em literatura ou em pintura sempre se pode voar sem cair da janela à rua. Nesse tempo, das respectivas janelas, imaginava-se um lá fora diferente para cada qual, mas que todos diversamente desejávamos. Paris, Londres, Berlim, Bolsa da Gulbenkian, o mundo. Depois de várias voltas complicadas, acabei por ficar em Londres, onde pude estar mais perto do meu país do que a polícia política me teria deixado se tivesse lá ficado. Estive mais de 10 anos sem poder voltar a Portugal. Fui fazendo politicamente o que pude, com outros exilados, sabendo, no entanto, que as verdadeiras mudanças políticas só podiam ser feitas dentro do país. Alguns dos que ficaram em Portugal foram presos, como eu teria sido. Outros foram mandados matar gente em guerras coloniais que não eram minhas. É até que alguns desses militares das febres da África se opuseram a si próprios, propiciando a revolução que também se tornou minha. E assim, quando pude voltar, voltei para verificar que já não precisava de voltar. Bastava continuar a ser quem me tinha tornado. Porque outros também tinham dito não, a darem lugar aos sims que fossem possíveis. Que é onde estamos agora. Mas agora confrontando novas ameaças. 50 anos depois da Revolução de 1974, Portugal é um país melhor do que havia sido. Mas não tão melhor quanto poderia ter vindo a ser. Há maior criação de riqueza, mas insuficiente. A educação pública é mais abrangente, mas há muitos excluídos. No que nos diz respeito, escritores e leitores, há mais leitores do que nunca e também, para bem e às vezes para mal, mais escritores. Mas os monopólios editoriais ameaçam criar um mesmismo literário que as pequenas e efêmeras editoras e livreiras independentes não chegam para compensar. Ou seja, não há censura política, mas há censura económica e potencialmente ideológica, ameaçando desincentivar a experimentação e a diferença. Voltando ao mais genérico,
criou-se um Serviço Nacional de Saúde, mas nem sempre serve os mais necessitados. O turismo e o acolhimento a reformados de outros países, mais ricos do que o nosso, têm trazido benefícios financeiros imediatos. Mas é também uma galinha de ovos de ouro que tem produzido um aumento do custo de vida incomportável para os portugueses. O preço de uma casa ou de um simples quarto no centro de Lisboa ou do Porto é agora semelhante aos de Paris ou Londres, mas o salário mínimo nacional é o segundo mais baixo da União Europeia. Continua a haver imigração económica, que agora inclui profissionais formados com cursos superiores e desempregados em Portugal. As expectativas criadas pela democracia em relação à raça, género e orientação sexual vão de par com um persistente racismo, discriminação social e hipocrisia puritana. Foge-nos o tempo já de decidir? Não. A decisão está feita, foi tomada. Falta ainda implementá-la e saber dizer não a quem de novo nos queira aprisionar num passado que já não somos. Bem, amanhã há mais. Ao meio-dia podemos ouvir o Hélder Macedo na sala de atos, conversando com uma pessoa qualquer, com todos. E às 5 da tarde é lançado o livro dele, Pretextos, que exatamente reúne as crónicas que tem esta alta qualidade que publicou durante anos no JL. E eu venho algumas coisas na vida que me posso orgulhar é de eu ter chateado bastante pelo escrever e para o convencer a escrever, que felizmente fez. E agora vamos ouvir a Gioconda Belli, outra guerrilheira, felizmente temos aqui, portanto, e que vem da Nicarágua, um país que para as pessoas da minha geração, de esquerda, e que tentam ser revolucionárias, foi um exemplo. Mas que, infelizmente, passou a viver uma situação que, em grande parte, tem na raiz parte daquilo que elas combateram, as pessoas como a Gioconda. Nós já tivemos o prazer de ter, pelo menos 2 vezes aqui, o Sérgio Ramírez, da Nicarágua, que, aliás, foi vice-presidente e também um grande combatente, e, portanto, é com muito gosto por isso e pelo que ela representa na literatura que a temos aqui hoje. Gioconda. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Corrientes de Escritas por invitarme, a Manuela Ribeiro. Estoy muy contenta, es la primera vez que estoy en Póvoa de Varzim y muy emocionada por poder compartir con tanta gente inteligente y comprometida con la palabra. Me dejó un poco desconcertada el título de la mesa, pero traté de pensar en eso de que se nos acaba el tiempo para decidir. A mí en numerosas veces, en numerosas ocasiones la vida
me ha impulsado a tomar decisiones súbitas. Creo que he tenido demasiadas decisiones que tomar en mi vida que no me las esperaba, que no surgieron de mí, sino de la circunstancia de mi país y de las circunstancias políticas. En 1975, la captura de mi contacto clandestino en Nicaragua, cuando luchábamos contra la dictadura de Anastasio Somoza, me obligó a salir del país un 20 de diciembre, dejando a mis 2 hijas de 6 y 1 año en vísperas de Navidad. No las vi de nuevo, sino 7 meses después, y ya no pude regresar a Nicaragua. Regresé hasta que triunfó la revolución sandinista. Y ahora, en el 2021, también tuve que decidir rápidamente quedarme en el exilio para evitar ser apresada por Daniel Ortega, el hombre que también estuvo en la revolución sandinista. Fueron decisiones difíciles que me cambiaron la vida, pero eran decisiones donde me jugaba la libertad y la vida. Y me puse a pensar que como humanidad dispersa por el mundo sentimos las urgencias propias, pero nos damos el lujo de postergar las urgencias ajenas. Sabemos, creo, por ejemplo, que se acaba el tiempo para los palestinos en Gaza, que están muriendo a diario. Se acaba el tiempo para los ucranianos. Se acaba el tiempo para los nicaragüenses, que desde 2018 sufrimos la peor dictadura que ha gobernado en América Latina en la última década. Y se nos acaba a todos en el planeta el tiempo para salvarlo de los estragos del cambio climático, el abuso de los recursos naturales, la desaparición de las especies, las sequías, incendios y hambrunas. Si no cambiamos nuestra manera de vivir, heredaremos huracanes, terremotos y tierra arrasada a las nuevas generaciones. El arte y las grandes literaturas han sobrevivido la caída de imperios en Europa. Podemos admirar sus obras en museos y leer a Catulo, a Platón, a Aristóteles, pero en las selvas de Belice y Guatemala los árboles han devorado las ciudades mayas. Hubo un tiempo en que los intelectuales y artistas podían increpar a la sociedad y en nombre del humanismo convertirse en voceros que defendieran la igualdad, la libertad, una vida menos dependiente de las mercancías y más comprometida con la justicia y la belleza. Pero la revolución tecnológica que nos puso a todos en contacto con todos nos ha aislado más y nos ha hecho víctimas de algoritmos que nos polarizan por pensar diferente. Tenemos que decidir, tenemos poco tiempo para decidir, pero también unir nuestras voces a las muchas urgencias. Y por eso yo agradezco que existan encuentros como Corrientes Descritas que nos ayudan a pensar juntos y a crear puentes que nos permitan actuar y dejar mensajes para las nuevas generaciones. Yo creo en el poder de las palabras, en los libros y en las acciones conjuntas y propongo que de este encuentro hagamos un llamado conjunto al fin de las guerras y a la defensa de nuestro planeta, que lo firmemos todos y que lo hagamos circular. Vivimos un tiempo de crueldad. Yo quería leer un poema mío que se llama Poesía en tiempos de crueldad. En la noche una mujer se levanta de puntillas, camina en la oscuridad hacia el balcón volcado sobre el cielo. Duerme el barrio a su lado. Los sueños de los vecinos flotan sobre los tejados. Las figuras de esperpentos y duendes se mezclan con los gatos y las aves nocturnas. El pecho de la mujer es una fragua que arde con la leña del día.
Está llena de humo y el humo le saca las lágrimas. La mujer grita, abre la boca y de ella sale la tormenta. La mujer grita, ¿qué puede hacer la poesía? ¿Qué puede hacer la poesía? ¿Qué hacer con el hervidero de palabras que la habita? Las palabras suaves y las palabras duras, las palabras con que se han venido haciendo, urdiendo, cavando, revoloteando, revolviendo, revolucionando. ¿Qué puede hacer la poesía con la revolución? ¿Cuántas palabras amontonar para el asco? ¿Cuántas para el dolor? En la noche en la cama, ella escucha las voces de la mujer, del hombre lamentándose. Llora sin llorar. Llega un momento en la vida en que se llora por dentro, para adentro. Después busca al marido entre las sábanas y hace el amor. Pero el amor se queda entre sus piernas, pegado a su piel, igual que la poesía se queda callada sobre el papel. ¿Qué puede hacer la poesía para convertirse en libertad, en cielo abierto? La poesía dormida sobre el papel es igual que las palabras que se escriben para que nadie las comprenda. Es menester el ojo para que la poesía se levante y ande. Es necesario el tiempo, el amor y el horror para que la poesía se encienda como una lámpara y salga con sus fósforos y luciérnagas a iluminar la noche. Con el ojo y la luz, nada es imposible para la poesía. En medio de la ciudad quebrada, los heridos por la muerte y por la vida cantan. La mujer los oye el ritmo antiguo de las voces, ve a las mujeres moverse recostadas las unas sobre las otras, meciéndose al ritmo de las palabras entonadas por todos. La poesía es un mundo terco y silencioso. Es el fervor dicho en voz baja. Es el alma que habla y no se da por vencida. Es tiempo de decisiones, pero también es tiempo de que no nos demos por vencidos. Gracias. E agora, Lídia Jorge, que eu vou fazer um grande discurso sobre ela. Lídia. Escusada de dizer que é uma grande alegria estar aqui, voltar outra vez às correntes. Fico muito feliz também por fazer parte desta mesa e de ver a variedade de como nós reagimos de maneira diferente perante o mesmo texto. É absolutamente extraordinário e eu estou convencida que uma das razões pelas quais as correntes são tão importantes é precisamente por este formato que permite mostrar a variedade e a riqueza de experiências diferentes em cada mesa. É para mim uma honra, de facto, e foi uma grande alegria ouvir textos maravilhosos que aqui foram lidos e testemunhos que foram dados. Aprendi imenso. E eu escrevi um pequeno texto. Como não voltei a ler, espero conseguir, porque escrevi manualmente, espero decifrar todas as palavras. Ora, foge-me o tempo já de decidir. É muito importante o tema que nos convoca para esta mesa. Dir-se-ia mesmo que este é exatamente o tema mais instigante dos nossos dias. Pois o verso que serve de referência lembra transitoriedade, medo, escrúpulo e impotência. E convoca palavras como demasiado tarde, abismo, última geração, complô da história. Tudo noções grandiosas de alarme e fatalidade, finitude e fim. Palavras adequadas ao nosso tempo,
Mas quando as palavras começam a ser demasiado solenes e o alarme verbal se instala como atmosfera generalizada, há que desconfiar de nós mesmos. Por vezes, diz a experiência, que quando nos ofusca a realidade, uma das formas de progredir é avançar para diante, olhando de lado. Não sei mesmo se o riso e o humor não serão as armas adequadas para travar a nossa impotência. Até não sei mesmo se uma das máximas que melhor se adequam aos nossos dias, carentes da ideia de sobrevivência, não será a atitude de desafio que um certo provérbio húngaro desconcertante aconselha. Diz um provérbio dos Cárpatos: tudo se dilui na totalidade. Disse o rato e fez xixi no mar. Na verdade, seguir o conselho do roedor, com o seu pequeno gesto de desafio diante da imensidade, é, por vezes, a melhor forma de reagir à interpretação negativa que traduz a perigosidade. Passando adiante, é inútil dizer que o momento que atravessamos é, no mínimo, paradoxal. Para simplificar, diria apenas que está a construir-se dia após dia uma realidade assente sobre duas colunas contraditórias. Uma contradição que resulta de se assistir ao mesmo tempo a duas tendências opostas que na prática se excluem uma à outra. São elas, por um lado, a explosão da inteligência e, por outro, o eclipse do pensamento. A explosão da inteligência é de magnitude indescritível. Usando metonímias simplificadoras, até talvez grosseiras, diria que se assiste à explosão da inteligência tecnológica, inteligência financeira, climática, farmacológica, inteligência tática, inteligência bélica, inteligência estelar, inteligência cósmica. A cada manhã temos notícias de avanços extraordinários, sendo o mais extraordinário de todos o facto de estarmos à beira, de poder regressar ao início do mundo e do tempo, reproduzindo o princípio da aventura cósmica que aconteceu. A inteligência artificial mostra como, pela primeira vez, nós, os filhos da criação, damos origem, ou podemos dar origem, a criaturas que não precisam de estar ligadas à criação inicial, quebrando-se a cadeia entre criatura e criador. Tudo isto envolve uma promessa, e podemos dizer, agora sim, com Alejo Carpentier, que todo o futuro é fabuloso. Mas em sentido contrário, a cada manhã, temos notícia de que, no tempo da velocidade, grandes são as manobras para ficarmos parados. Que no tempo da explosão da ciência, triunfa a magia. No tempo da racionalidade mecânica, triunfa o obscurantismo. No tempo dos juízos públicos, triunfa a impunidade. No tempo da produção explosiva de bens essenciais, triunfa a pobreza. No tempo dos direitos humanos, triunfam claramente os assassinos e os tiranos. No tempo da comunicação instantânea e global, é possível manter milhões de pessoas enclausuradas por informações falsas ou mesmo apagamento da própria informação. No tempo da transparência, triunfa a mentira. Há, pois, um corte entre o facto e a palavra que lhe corresponde, ameaçando princípios de correspondência do julgamento humano. E assim o falso passou a ter tanto valor quanto o verdadeiro. Se isto não é apontar para o eclipse do pensamento, tal como o formulamos, não sei então o que será.
Recentemente já tinha eu o verso que a Manuela enviou, foge-me já o tempo de decidir. Aconteceu que um amigo ofereceu-me um livro com um título que não podia ser mais coincidente. O tempo que nos se beija, Le temps qui reste. Trata-se de uma espécie de panfleto sobre uma realidade atual, escrito por um historiador, Patrick Boucheron. O seu diagnóstico não pinta a situação de forma brilhante. Mesmo na capa, reproduziram a síntese do seu pensamento como um aviso. Eu traduzo. Anunciam-nos como iminente e inelutável uma catástrofe que lentamente se aproxima. Anunciam-na desde há muito, mas é para nos alertar ou para nos habituarmos? Ora, este é o momento de decidir. Porque se pode temer ou esperar por um acontecimento que provém não do desconhecido, mas daquilo que conhecemos muito bem e que não se foi capaz de evitar. Damos-nos conta, então, mas demasiado tarde, que à força de esperar, não compreendemos que o esperado já estava a acontecer. Assim, não parece ser, pois, um panfleto muito otimista, mas é o sim, porque, de certa forma, maneja muito bem o argumento do animalzinho húngaro que fazia xixi no mar. Já próximo do fim do panfleto, escreve o historiador: não nos devemos abandonar à crença consoladora dos letrados, que querem os livros, que pensam que os livros mudam o mundo, mas há a ideia de que é razoável admitir que as mudanças históricas são sempre precedidas por textos que, antecipando à distância, valem por si próprios. Esta é a razão pela qual, diz ele, durante toda a minha vida, procurei defender a causa dos livros, aqueles que escrevemos e aqueles que seguimos, aqueles que se dão a ler e aqueles que sabiamente permanecem na biblioteca à espera de dias melhores, e aqueles que, impacientes, percorrem o mundo sob outras formas e diversas vozes, entregando-se a movimentos de libertação tão fortes quanto a própria vida. E então acrescenta: uma última coisa, por favor, se me resta ainda um pouco de tempo. Nada disto se faz sem alegria, uma alegria feroz, feita de paciência e entusiasmo, doçura e fervor, uma alegria como a de Spinoza, em suma. Mas não nos protege, ela não nos protege de nada, sem dúvida. Ela expõe-se mesmo, a maior parte das vezes, à grande risota e à grande troça, e à violência, mas circula entre corpo e corpo e torna-se, por isso, irrecusável. Diria assim que, por isso mesmo, nós, os que acreditamos nos livros, somos invencíveis. Creio que o autor escreveu estas palavras não sabendo que nós existíamos, mas que elas foram feitas para serem lidas nesta circunstância. E por isso, a questão de foge-me o tempo já de decidir, eu direi que não é tarde, que este é o tempo de facto de decidirmos. Ou, como Peter Hanke disse, escreveu, é possível que o mundo esteja próximo do seu fim, mas eu continuo a narrar. Muito obrigada. Bom, muito obrigado aos cinco, foi ótimo.